Passo a palavra a Renato Cláudio Costa Pereira, consultor em aviação. Quando a campainha toca, nós estamos no 9º minuto. Então, existe mais um e eu concedo mais 2. Então, quando ela tocar, vocês ainda vão dispor de mais 3 minutos, tá? Apenas para informar. Desculpe-me, o Renato está em trânsito. Vamos conceder a palavra a Respício Antônio do Espírito Santo Júnior, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Senador João Costa, muito obrigado. Senador João Costa, muito obrigado. Agradecendo o senhor, eu agradeço a todos os senadores que compõem aqui a subcomissão e parabenizo todos os senhores e seus assessores pela condução até o momento e acredito com certeza com relação ao relatório final. Eu tive o privilégio de estar aqui naquela primeira reunião que o professor Jorge aqui colocou lá em cima sobre políticas públicas, junto com a Secretaria de Aviação Civil e com a audiência presidida pelo senador Vicentinho. Eu vou levantar 9 pontos aqui, e alguns eu falei diretamente naquela oportunidade da primeira reunião, primeira audiência, e outros foram incorporados devido a alguns pontos que surgiram e eu acredito que sejam interessantes de serem levantados aqui, né? Apenas reforçando que a aviação não é apenas concessão de aeroportos, Infraero, TAM, Gol, TCEA. A aviação civil, em qualquer lugar do mundo, é muito maior do que isso, do que apenas isso que eu citei. Isso tem que sempre ser levado em consideração. E por isso, eu já começo o primeiro ponto, que, na minha visão, o Brasil deveria tratar de forma diferente os diferentes. Então, nós precisamos de políticas públicas, de ações, de regulações, né, de regramentos e também de profissionais que desenhem as políticas públicas, que executem, né, que façam as ações, que elaborem as regulações, que sejam voltados, que sejam, usar uma palavra tanto quanto forte, mas especializados, ou o mais especializados e conhecedores possíveis de cada um desses segmentos. Eu vou voltar a esse ponto de conhecimento da aviação um pouquinho mais à frente. Segundo ponto, na minha opinião também, nós devemos acabar com a promiscuidade que existe hoje em dia com relação a servidores da ANAC irem para a Secretaria de Aviação Civil e vice-versa com relação a contratados e cargos de confiança da SAC um dia estarem na ANAC. Um é Estado e o outro é governo. Se nós começarmos a misturar uma coisa com a outra, então nós devemos escolher se nós vamos ficar com o Estado ou nós vamos ficar com o governo. Porque o que não dá é, numa semana, o servidor estar na ANAC, porque ele é concursado, na semana seguinte ele está na SAC, ou seja, ele não pode pegar o chapéu do Estado, jogar longe e colocar o chapéu do governo. São interesses diferentes, são ambientes diferentes, são forças políticas diferentes, muito diferente, muito diferente. Então, não há... a Secretaria não tem quadro, então ela já nasceu errada. Então, precisamos consertar a Secretaria de Aviação Civil o mais urgentemente possível. Então, não há como ficar com isso. Eu já tive vários eventos onde havia um representante da SAC, um representante da ANAC, a pergunta era direcionada para a SAC, o representante da ANAC falou assim, eu posso responder? O que é isso? Isso não existe. Não pode existir num país sério como o Brasil. Terceiro ponto, nós temos que acabar com o Conselho de Aviação Civil. Ele não serve para nada. Nunca serviu. Tá? O CONAC, ele se reuniu pela primeira vez quando ele foi criado, no primeiro ano do presidente Lula, e depois só se reuniu na base da reação a acidentes aéreos, a causa aérea. Então, para que serve o CONAC se ele só reage? Pelo que eu me lembro do decreto de criação do CONAC, lá no governo Fernando Henrique, o CONAC tinha a função exatamente de elaborar as políticas públicas. Se ele não faz isso e só reage ao que acontece no mercado, e pior ainda, a grandes catástrofes, então é melhor ele ser extinto. Essa é a minha visão. Quarto ponto, na minha visão, a Secretaria de Aviação Civil deveria estar com os dias contados com relação ao status de ministério. Ela deveria ter
ter uma inserção o mais rapidamente possível dentro do Ministério dos Transportes, porque é estranho, né? A aviação civil, que tem um componentezinho lá dentro dela, que é transporte aéreo comercial, ou então transporte aéreo privado, está fora do Ministério dos Transportes. Então, fica muito estranho. Assim como a vinculação da Agência Nacional de Aviação Civil, não mais deveria ser desta SAC, que perderia o status de ministério, mas estaria vinculada ao Ministério dos Transportes. Então, transporte tem que ser dentro de transporte. Então, daqui a pouco nós estaríamos criando a Secretaria de Transportes Ferroviários, Secretaria de etc., etc., que também não, na minha opinião, se existe o Ministério para isso, deve ser usado para tal. Na esteira disso, hoje em dia é impressionante a quantidade de entes de governo que falam, que decidem, pior de tudo, a respeito de aviação civil. Então, mais um ponto para se pensar. Hoje em dia existe, como o professor Jorge lembrou, a Empresa Brasileira de Projetos, a Empresa Brasileira de Logística, etc., Casa Civil, todo mundo decidindo a respeito de aviação civil. Menos que decide sobre a aviação civil é a Secretaria de Aviação Civil e a ANAC. Então tem alguma coisa errada. O CONAC nem se manifesta. A Casa Civil fala que vai fazer isso, o Ministério do Planejamento fala que vai fazer aquilo, a Empresa Brasileira de Logística fala que vai fazer aquilo outro, todo mundo falando de concessão. Então, desculpe a palavra, mas está uma verdadeira bagunça com relação a quem decide o que na aviação civil brasileira. Então, quando você tem bagunça na decisão, você não tem decisão. E quando tem, as decisões são ruins. Nessa reformulação da SAC, que eu sugeri naquela primeira audiência pública, devemos fazer com que a SAC preste atenção, e muita atenção, elabore políticas a respeito de todos os outros segmentos. Então, hoje em dia, quando você olha a estrutura da Secretaria de Aviação Civil, você não vê absolutamente nada com relação à aviação geral executiva, nada com relação à aviação agrícola, nada com relação a serviços auxiliares, nada com relação à fabricação de aeronaves, peças e equipamentos, nada com relação à hidroaviação, zero com relação a aeroclube. Então, eu gostaria de saber, então vamos trocar o nome da Secretaria de Aviação Civil para a Secretaria de Transporte Aéreo Comercial, STAC, porque de aviação civil ela não tem 99% ali dentro. Sexto ponto, na minha opinião, nós devemos parar de emendar o CBA. Nós precisamos começar o CBA, senador, daqui, ó, uma folha em branco de papel. Porque de Frankenstein nós já estamos cheios. Então, na minha visão, nós precisamos de um grupo de trabalho específico, aqui do Legislativo, do Executivo, do Judiciário, por que não? E que esse grupo de trabalho, com uma agenda bastante definida, que se busque um CBA, ou até um outro nome qualquer que seja, sem vícios, sem emendas daqui, e que seja realmente para o Brasil do século XXI, do Brasil que é um país que já domina em expertise e em frentes sociais, econômicas e políticas uma boa parte do mundo. Nós somos o início dos BRICS, o Bzinho do Brasil começa os BRICS. Não começa pelo C da China, começa pelo B do Brasil. Aqui foi colocado várias vezes, o George colocou, o Dr. Walters colocou também, nós precisamos de uma política 100% focada para serviços aéreos essenciais. É até uma siglazinha que nós falamos já em várias oportunidades, que seria o Programa de Serviços Aéreos Essenciais, o PSAE. Se nós temos que copiar algumas coisas do exterior, que nós copiamos as boas coisas. Muitas vezes nós copiamos as coisas ruins, então nós erramos duas vezes. Então vamos errar uma vez só, que é o copiar. Mas copiar não é ruim, então não é nem erro. Mas então que copiamos as coisas boas. Nós precisamos de uma literal sacudida com relação às principais autoridades da aviação civil, senador. Porque
A aviação civil é um segmento, assim como vários outros, que o conhecimento a respeito desses vários segmentos é fundamental. Boa vontade de quem está lá em cima não basta. Ela é necessária, mas ela não é suficiente. Então, nós temos pessoas de extrema boa vontade lá em cima, pessoas extremamente honestas, mas que não são profissionais da aviação civil, que não lidam com a aviação civil, certo? Que não respiram querosene de aviação civil, que não têm a mínima ideia do que acontece se você impõe uma regulação em cima de uma empresa aérea de grande porte, não tem a mínima ideia do que acontece ou deixa de acontecer se você impõe uma regulação em cima do táxi aéreo ou de qualquer outra operação. Não tem a mínima ideia qual é a importância de um distribuidor de combustível no aeroporto e tudo mais. Então, essas pessoas não precisam ter apenas boa vontade. Essas pessoas não podem ser burocratas profissionais. E, quando eu falo burocratas profissionais, são aquelas pessoas que dominam o que acontece no setor público, dominam toda a ritualística do que acontece ou deixa de acontecer para se criar uma legislação, uma regulação, mas elas não entendem nada a respeito da atividade econômica, da atividade social, da atividade cultural, da atividade técnica do que elas estão regulando. Então, tem alguma coisa errada. Então, eu vou regular, eu vou elaborar alguma coisa, desde a política pública até o regramento técnico, de uma coisa que não faz parte do meu dia a dia. Mas eu estou lá na ocasião, porque amanhã eu posso ser chamado para estar trabalhando na Anvisa, eu posso ser diretor da ANS, então não dá. Coringa não serve na aviação civil, né? E, por fim, senador, eu acredito que algumas dessas pessoas que lá estão, que, volto a dizer, têm extrema boa vontade, são pessoas honestas, certo? O Senado Federal tem uma parcela de responsabilidade para essas pessoas estarem lá, porque é por aqui que elas passam, na sabatina. Então, se o Senado não consegue identificar que essas pessoas não têm conhecimento específico da área, então também é uma questão aqui da Casa. Então, a Casa também, na minha visão, precisa se reformular com relação a como se faz uma sabatina para determinados setores, a aviação inclusive. Porque nós não podemos ter pessoas que apenas são honestas e têm boa vontade. Nós precisamos ter pessoas que têm conhecimentos específicos dos vários segmentos possíveis para estarem criando políticas públicas de aviação civil, regramentos técnicos, regramentos econômicos, sociais e tudo mais. Muito obrigado.